Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e nós recebemos Paulo Engler, ele que é presidente executivo da Abramate, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Presidente, seja muito bem-vindo, boa noite, obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco. Boa noite, eu agradeço imensamente o convite, é uma satisfação estar com vocês aqui. Excelente. Paulo Engler, vamos então iniciar o nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre a indústria da construção, sempre muito pujante, com bons índices. Gostaria que você nos trouxesse, na sua observação, como que o setor da indústria de material de construção vem se comportando nos últimos anos. Tá ótimo. Bom, tivemos um desafio muito grande que foi o ano de 2025. Para você ter uma ideia, no final de 24, nós havíamos projetado para o ano seguinte um crescimento próximo a 3%, de tão confiantes que estávamos no mercado naquele momento. E o primeiro semestre de 25, de fato, correspondeu às expectativas. Chegamos a crescer 2% em 6 meses. Todavia, o mercado começou a retrair, mas retraiu de uma forma tão impressionante no segundo semestre do ano de 2025, que fechamos o ano caindo 0,5%. Né? Então, ou seja, o primeiro semestre foi muito bem, foi, aliás, muito acima do planejado. O segundo, nós tivemos uma queda substantiva. Claro que tudo que aconteceu, e talvez a gente vá conversar isso com mais frequência durante esse nosso bate-papo, uma série de situações externas aconteceram que fizeram com que o cenário virasse. Mas o nosso otimismo continua em pé, acreditamos num crescimento de 1,9 em 2026 e temos condições de sobra para isso. E, Engler, quais foram essas situações, então, que fizeram com que a indústria do setor acabasse tendo perdas no segundo semestre do ano passado? Pois é, o que chama mais atenção é que nós, no segundo semestre do ano passado, melhoramos a nossa performance nacional no quesito de pleno emprego, né? Aliás, é a maior, é a menor, né, desemprego da história, né, desde quando o IBGE começou a medir essa grandeza. Pois bem, indiscutivelmente, dois fatores causaram esse evento. Os juros altos, né, o juro da Selic, ele interfere fortemente, por quê? A pessoa, ela não faz uma reforma ou uma obra à vista. Isso é muito, isso é um grupo pequeno de pessoas que tem condição de fazer isso. A esmagadora maioria busca financiamentos bancários, marcadamente pela Caixa Econômica Federal, e com os juros nessa estratosfera não foi possível. Então, as pessoas recuaram fortemente. Um segundo fator, e também muito importante, é que o IBGE identificou que as famílias que têm renda até R$ 3.500, que é a base da pirâmide brasileira, indiscutivelmente, e quem de fato compra material de construção em grande volume, 78% estavam endividadas, pelo menos com uma parcela em atraso, o que tinha uma certa restrição de crédito. Então, essa união dos dois fatores fez com que fez um recuo importante na venda a varejo do material de construção. A indústria continuou funcionando normalmente, nós não tivemos um recuo na indústria, mas o varejo sim recuou. E tivemos as medidas, né, alfandegárias pelos Estados Unidos, né, o que afetou as exportações do setor também. Essas questões, então, bem pontuais, elas realmente trouxeram um significado diferente, um resultado diferente do que era esperado para o setor, porque, Paulo, a gente sabe que realmente o setor de construção, a indústria da construção, tem um peso muito grande, é uma grande impulsionadora da economia brasileira. E aí você trouxe essa questão dos juros altos, falando ali na ponta, do consumidor que acaba tendo mais dificuldade ao crédito, consequentemente passa até a ser inadimplente, o que é muito ruim para a economia do país. Mas eu acho que falta também, quando a gente está falando de um cenário de juros, a questão de novos investimentos, né? Então nós ficamos aquém também nesse quesito investimentos para o setor no segundo semestre de 2025. O marco legal do saneamento básico,
né, que foi, já está fazendo aí 4 anos, ele vem muito bem. Então, ou seja, você tem visto, principalmente as prefeituras, fazendo um investimento muito consistente nisso, muitas privatizações de estatais, municipais, muitos leilões. Essa é uma área que, de fato, está crescendo no Brasil, crescendo com muita força ano após ano. Então, de fato, essa parte está indo bem. As obras públicas, vamos assim dizer, que é uma parte importante do nosso setor, afinal de contas, o poder público investe muito, escolas, delegacias, hospitais, estradas, enfim, tudo isso demanda construção civil, também andou muito bem nesses anos, não há o que se falar nesse aspecto. O que de fato recuou foi a compra da pessoa física na loja, né? Ou seja, o cidadão, a família, não está reformando a própria casa. Essa é a verdade. E exportação recuou, né? Então, esses dois fatores que são muito importantes no nosso balanço, vamos assim dizer, né? Porque a venda através do varejo, por exemplo, de material de construção, a indústria próxima a 50%. Então, ou seja, é extremamente relevante para a gente. Quando o varejo não consegue vender, a gente sofre. Então, é isso que aconteceu. Você tem uma parcela da construção civil relativamente indo bem, sem dúvida alguma, principalmente na área pública, né? Mas a pessoa física não está conseguindo realizar aí a sua necessidade de reforma ou construção. Certo. E Paulo, você pontuou muito bem, né, a questão do tarifaço do Donald Trump, que realmente atingiu muitos setores no ano passado. E vocês já sentem algum impacto agora dessa nova guerra no Oriente Médio, né? Já tem alguma influência que vocês já conseguiram metrificar? Olha, ainda não, mas hoje pela manhã, para você ter uma ideia, nós estivemos muito atentos com uma série de notícias e estamos aí aguardando, inclusive, pronunciamentos e tudo nas próximas horas. O que tem nos assustado é essa possibilidade da greve dos caminhoneiros, né? Então, isso, se de fato acontecer, não vai ser algo trivial, né? Então, isso pode atrapalhar muito o cenário, mas, claro, o preço do óleo diesel na bomba subiu fortemente nos últimos dias. Isso afeta fortemente os nossos custos de transporte, e transporte é uma parte muito importante do nosso custo ao consumidor final. Então, sim, eu respondo essa pergunta sua no sentido de a guerra no Oriente Médio já nos traz impactos negativos no custo do transporte do material de construção entre fábrica e varejo. E que isso só vai poder, né, realmente ser considerado agora a médio e longo prazo, né, no Sem decorrer, no dúvida. desenrolar das coisas. Muito bem. E nós não vamos ter esse impacto, assim, eu não vou ter ele já tem um impacto, mas eu vou ter um número nas mãos daqui uns 40 dias, 60 dias. Então só vou saber o impacto real um pouco mais para frente. Tá certo. Presidente, na sua opinião, qual que é o papel que a Abramat desenvolve no sentido de auxiliar, né, de apoiar a competitividade da indústria nacional? Nós estamos numa cruzada, isso há muitos anos, mas agora com muito mais força, pela para esclarecimento popular sobre o material de construção de qualidade, principalmente aqueles que estão inscritos nos programas setoriais de qualidade que existem há muitos anos. Nós estamos estabelecendo uma parceria forte com a rede de varejo, com a Associação Anamaco, no sentido de esclarecer o dono, o lojista, de que ele ofereça na loja dele o produto certificado com qualidade, para que ele não fique vendendo produtos que ele não sabe sequer a origem, que ele não sabe como é que isso apareceu ali na porta da loja dele para vender, e para que ele não entregue um produto de baixíssima qualidade para as pessoas. Porque se ele o fizer, ele está dando um tiro no próprio pé, né? Então, Sim. a nossa função maior, além de ser congregar a indústria de material de construção, é preservar a qualidade do material de construção fabricado no Brasil, também o importado, porque não, em que pese ser muito pouco, né? Mas fabricado no Brasil que tenha alta qualidade e a qualidade internacional, né? Por isso que exportamos, inclusive, para boa parte do mundo. Excelente. Paulo Engler, nós vamos para um rápido intervalo. Você continua conosco e para você de casa,
que nos assiste pelos canais da Rede CNT espalhados por todo o país. Não saia daí que nós já voltamos, é bem rapidinho. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. O nosso convidado especial é Paulo Engler, ele que é presidente executivo da Abramat, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Engler, nós temos um índice importante, né, chamado de INCC, que mede a inflação específica para o setor de construção civil. Quais são as expectativas agora para este ano de 2026, para este índice? Com a acentuação da situação no Oriente Médio, que de fato nos causa um reflexo de preço no óleo diesel, mas se tivermos algo do tipo greve dos caminhoneiros, nós podemos ter uma explosão de custos, é uma verdade. E nós temos aqui também uma figura que está já há um tempo no cenário, que pode acontecer, que é o fim da escala 6 por 1, né? A mudança da legislação trabalhista brasileira nesse sentido. Tudo isso junto, infelizmente, poderemos ter um custo na construção civil majorado fortemente em 2026. Agora, falando um pouquinho de tendência, de que forma que o uso de novas tecnologias, como por exemplo a própria inteligência artificial, né, tão falada, tão temida, agora já incorporada em tantos cenários, em tantos setores, como é que isso está impactando o setor da indústria da construção civil e como que vai impactar também daqui para frente, em termos de custos, em termos pensando lá no consumidor final? A inteligência, a gente sabe que é uma ferramenta, né, excelente, mas como é que vocês estão viabilizando o uso da inteligência artificial, por exemplo, que é uma das formas, né, de inovação e tudo mais, para o setor da indústria? A sociedade é muito dinâmica, então ela se movimenta independentemente, né, de provocações ou situações assim. Indiscutivelmente, o nosso setor é cuja afetação do custo de mão de obra, por exemplo, ele é muito grande, né? Na construção civil, a mão de obra chega entre 40% e 50%, dependendo do tipo do empreendimento. Pois bem, mão de obra é uma questão complicadíssima dos últimos anos, nós estamos com falta de mão de obra. Mão de obra qualificada, então, nem diga, a falta aumenta cada vez mais. Então, o que acontece? O modo de produção que sempre se fez na construção civil, digamos assim, desde o pós-guerra, pós-segunda guerra, ele está mudando. Então, nós temos grandes novidades, e essas novidades, claro, que elas trazem no seu bojo uma mão de obra mais específica, produtos mais baratos e formatos de construção mais simples, mais rápidos e, consequentemente, mais baratos. Por exemplo, a construção industrializada é uma realidade, né? Ela está aí para quem quiser ver, né? O steel frame está aí para quem quiser ver. Tem até construção à base de EPS chegando no Brasil. EPS é o nome técnico do isopor, né? Então, tudo isso está acontecendo neste momento porque o mundo está mudando, a tecnologia está se aperfeiçoando cada vez mais. Estamos com um problema de mão de obra, sem dúvida alguma. Estamos com problema de crédito. Estamos com problema de tempo. Então, a indústria não, ela evolui, né? E ela precisa vencer esses desafios. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, e, claro, a inteligência artificial, no que visa a melhorar tempo e otimizar custos, ela está agindo hoje, sem dúvida alguma. E Engler, você é mestre em direito tributário, certo? Então eu realmente não posso Exato. deixar de fazer essa pergunta para você, né? Os impactos para o setor da indústria da construção civil, da reforma tributária. Como é que você analisa, como é que você observa, positivo, negativo, quais são os principais pontos? A reforma tributária, ela veio para deslocar a tributação da indústria para o consumo. Isso é uma realidade. Desde a Constituição de 88, né, nós propugnamos no Brasil em tributar a indústria. Por quê? Por causa da concentração, né? Então, era mais fácil para o fisco, naquele momento, lá em 1988, nem computador de direito tinha, né, fazer esse tipo de tributação.
cumpriu seu efeito, cumpriu a sua função, mas o mundo mudou, então nós precisamos, indiscutivelmente, aderir ao que o mundo todo faz, ou seja, vamos tributar o consumo. Então, o que que acontece? A reforma tributária, que já tem seus primeiros efeitos esse ano, né? Ela veio, na minha visão, como tributarista, para mudar o Brasil e mudar para melhor. A indústria, sem dúvida alguma, vai ter uma performance muito importante. Para ela, você tem ganhos indiscutivelmente de qualidade, você tem ganhos de fluxo de caixa importantíssimos. Ou seja, se você imaginar que a indústria hoje é 11% do PIB e ela responde por 33% da arrecadação, tem alguma coisa desconexa aqui, né? Então, a reforma ela vem colocar tudo isso nesses eixos e ela vai tributar o consumo. Então, é o seguinte, dentro da indústria de materiais de construção, é indiscutivelmente um avanço, mas na minha visão é um avanço para o Brasil como um todo, né? O Brasil vai avançar para melhor daqui para frente. Temos ajustes? Claro que temos. Ela ainda será, não vou dizer regulamentada, porque na verdade ela já é uma lei complementar, ela já é, desculpa, uma emenda constitucional, agora nós temos as leis complementares e as leis ordinárias, e aí certamente alguns ajustes pontuais deverão ser feitos devido às cadeias produtivas, mas no cômputo geral é uma excelente notícia para o Brasil, ou seja, o nosso futuro será melhor. Que ótimo ouvir isso de um especialista, né? Isso traz um fôlego, um ânimo a mais. E, Engler, na sua opinião, onde está o gargalo, né? Qual que é o principal desafio da indústria da construção? Você já trouxe alguns pontos, juros, né? A questão do crédito, acesso ao crédito também, que acabam sendo alguns entraves, né, para a economia girar ainda mais e atender às expectativas, aos resultados esperados. Mas qual que seria hoje o gargalo que você pontuaria para nós, algo realmente a mudar, a ser uma virada de chave necessária para que a indústria da construção civil continue numa crescente? Olha, nós estamos eu vou dizer, numa discussão muito forte, muito importante, que afeta os nossos números, mas afeta com muita força, que é a venda do material de construção através de marketplace. Isso tem crescido mês após mês. Então, se você analisar bem, é uma mudança de comportamento do Do consumidor. Ele, consumidor, ele sim. ficou 500 anos indo numa loja comprar, agora uma parcela grande deles tá simplesmente pegando o celular e fazendo essa compra. O fato é que essa facilidade, esse aperfeiçoamento do consumo, vamos assim chamar, né, ele traz algumas necessidades especiais que precisam ser observadas. Por exemplo, qualidade. Então, você não pode permitir que qualquer um, com qualquer produto, sem qualquer investimento em qualidade, simplesmente ofereça para a população em geral um produto que simplesmente o cara vai aplicar na casa dele. Né? Um produto que não tenha qualidade, não satisfaça as regras técnicas, né? Que não paga imposto, né? E que venha de Deus sabe da onde, é um desrespeito total ao consumidor, caso você sequer consiga identificar quem é o fabricante. Então, o grande desafio hoje, na minha visão, é nós conseguirmos fazer com que a venda online, o tal do marketplace, ele tenha uma responsabilidade objetiva, sim, sobre o produto que ele oferece para a população que é consumidora daquele produto, para que, como o comerciante também tem, certo? Para que ele venda um produto que tenha rastreabilidade, que seja de qualidade e promova de fato o que ele propõe. E falta uma regulamentação nesse sentido, então. Total. Total, não existe regulamentação. Hoje nós temos dois projetos de lei em tramitação, um no Senado e um na Câmara dos Deputados. O da Câmara, de fato, está mais célere. Muito interessantes ambos os projetos, viu? Muito importantes, que tocam na parte essencial desse problema e nós estamos apoiando, inclusive, a tramitação desses projetos. Muito bom, presidente. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Para você de casa, não saia da Rede CNT que nós já voltamos com o Jogo do Poder. Até já.
Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. Nós recebemos Paulo Engler, ele que é o presidente executivo da Abramat, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Paulo, falando um pouquinho agora sobre o recém-acordo, fechado entre Mercosul e União Europeia. Esse acordo traz impactos positivos ou até mesmo negativos para o setor da construção? Como que você avalia esse recém-acordo firmado entre os blocos? Bom, na nossa visão, é extremamente positivo, abre uma oportunidade de mercado que nós nunca tivemos, que é a Comunidade Europeia. Nós temos exportações aqui na América, né? Principalmente aqui na América do Sul, mas nós temos os nossos materiais de construção são o mesmo nível tecnológico que qualquer outro do mundo. Então, nós temos condições, sim, de concorrer lá naquele mercado ultra competitivo, né? Então, vemos com excelentes olhos e vamos participar, sim. Para nós vem em bom momento. E Paulo, você acredita que a indústria brasileira, a nossa indústria, ela esteja preparada para essas aberturas de mercados? Nós estamos prontos, para assumir a essas demandas? A indústria de material de construção está, porque ela tecnologicamente ela acompanha a melhor indústria do mundo, nós não temos nada a perder. Nós temos matérias-primas estratégicas para fazer os nossos produtos em abundância no Brasil, então nós não precisamos importar matérias-primas. Então, nós temos aqui dentro de casa, nós temos custos industriais interessantes, temos muita energia elétrica, graças a Deus. Para nós, estamos prontos. Então, a nossa capacidade instalada continua muito bem. Nós estamos com 74% da capacidade instalada ligada, então isso é bem alto, considerando as demais cadeias industriais brasileiras. Temos condição de ligar mais e produzir mais e vender. Vamos sim. Para nós, vem em bom momento. Você havia comentado, presidente, que existe um déficit, em relação à mão de obra. Por que que isso acontece na indústria? Nós temos identificado que, de fato, o filho do pedreiro, o filho do marceneiro, o filho do serralheiro, ele não quer seguir aí os passos do pai. Isso é um fato. Então, há um desestímulo a esse tipo de atividade. Então, estão procurando outras atividades. Essa geração, vamos chamar de geração Z, que inclusive é a geração dos meus filhos, que procuram um outro objetivo na vida, né? Então, é o que está acontecendo, é uma mudança da sociedade. Eu falei há pouco, é uma mudança do modo de produção. É verdade, nós estamos mudando o modo de produção. Estamos num momento histórico importante. Paulo, agora falando um pouquinho, de sustentabilidade, no passado a indústria da construção, ela era vista talvez não tão com bons olhos nesse quesito por conta do grande desperdício de recursos, O que que mudou? O que que evoluiu ao longo dos anos? Bom, primeiro a conscientização dos custos e o que de fato é desperdício. Então, isso é uma verdadeira revolução silenciosa na indústria de material, não na indústria de material de construção, mas sim na área da construção em si. Ela se aperfeiçoou. Então, a quantidade de perda de material durante a obra despencou. Os novos formatos vêm exatamente atacar essa questão. Então, quando você vê aí o steel frame, né, as casas de cerâmica, né, o wood frame, qual que é o mote de venda deles? Olha, além do meu produto ele ter uma qualidade assegurada, a minha construção é muito mais rápida e eu não gero resíduo. Então, ou seja, é uma mudança de fato na forma de pensar a construção. É isso, estamos num momento revolucionário, vamos assim dizer. O que é muito positivo. Economia Total. circular, temos dentro da indústria da construção? Sim, total. Né? A economia circular, para se dar alguns exemplos, por exemplo, você tem a área de tintas, né? E você tem uma das políticas de logística reversa mais sofisticadas do Brasil, são as latas de tinta, né? Então, que aliás é premiada no mundo todo, mas não é somente isso, nós temos aí todo um arcabouço hoje de recolhimento
de todos esses resíduos, a instituição, que é recente, daquelas caçambas que ficam na rua, facilitou sobremaneira levar esse resíduo para um ambiente onde ele pode ser separado e pode ser reutilizado, né? Então, na verdade, você não tem custo mais com resíduos, na verdade, você tem investimento, né? Quando você trata, por exemplo, a logística reversa, né? Ela traz um ganho para você. Aliás, não tem como você não entrar nesse investimento, porque ele vai lhe trazer um retorno imediato. Ele é inevitável e ele é muito bem-vindo. E que tem muito a ver com o que você falou agora há pouco, que é essa questão da mudança no consumo, novos hábitos, Sem né? dúvida. As pessoas estão muito Sim. atentas a isso. Muito. O jovem, muito atento, ele te interpela sobre isso, né? Ele pergunta assim: você está engajado num programa de logística? Qual? Né? Qual que é o seu montante? Eles te perguntam isso nos chats ou te mandam um e-mail, coisa. Eles querem saber isso, se é verdade, se está acontecendo. Prove. É muito importante isso. E, Engler, como que a Abramate avalia o programa que foi lançado no final do ano passado pelo governo federal, junto com a Caixa Econômica Federal, que se chama Reforma Casa Brasil, né? Ele andou, evoluiu, como é que vocês avaliam? Trouxe algum impacto positivo? O programa em si é excelente, não há ressalvas a se falar sobre ele, porque no bojo dele, e a Caixa foi muito feliz nesse aspecto, de que haver um incentivo ao varejo, de que ele ofereça os produtos certificados, né, dentro do Programa Setorial da Qualidade. Então, isso é muito importante, né? Essa atitude da Caixa Econômica Federal é, só vem em favor de toda a nossa indústria, isso é importante. Nós temos um déficit habitacional gigantesco e, além disso, as pessoas precisam reformar suas próprias casas, construir banheiros melhores, certo? Pintar a casa, rebocar a casa, aumentar um cômodo, a família aumentou, né? Colocar a casa em ordem. Então, esse é o programa, e um programa desburocratizado, né? Um programa de baixíssima burocracia, que você consegue fazer tudo online até, né? E tá de parabéns. A nossa expectativa é a menor possível. A gente imagina de que, se for possível, para você ter uma ideia, ele é um programa de 40 bilhões. Se ele girar para a indústria entre 6 e 7 bilhões nesse ano de 2026, a gente cresce quase 2%. Né? Para você ter a importância dele para nós, ele é vital. Então, nós estamos confiando plenamente nele. Muito bom. E, Engler, programas, parcerias, seja com governos federal, governos estaduais ou até mesmo entidades, né, são de extrema importância. Quais que você destaca para nós nessa noite que tem casos de sucesso e que vocês pontuam como algo que vocês queiram dar continuidade? O Reforma Casa Brasil, na esteira do antigo cartão de crédito da construção, Construcard, o Construcard. retorno dele, só que desburocratizado, né? Ele tem tudo para fazer com que não somente a indústria, como o varejo, voltem ao azul em 2026. Isso me parece uma realidade. Quando esse programa foi desenhado, esquadrinhado pela Caixa Econômica Federal, eles tiveram o cuidado de chamar os demais atores da cadeia produtiva, né? Eles chamaram engenheiros, arquitetos, chamaram a indústria da construção civil e do material de construção, que também chamaram o varejo, ou seja, não é só um plano, muito pelo contrário, é uma estratégia. Então, assim, essa parceria, vamos dizer assim, ter construído o Reforma Casa Brasil a várias mãos, ele tem que dar certo. Nós estamos vivendo essa situação conjuntural, mas ela vai passar, né? Esse programa, que é o que está hoje aí, ele é indiscutivelmente uma alavanca para todos nós, e ele vai dar certo, ele já está dando certo. Engler, nós vamos para o nosso último intervalo comercial da noite. Você continua com a gente. Para você de casa, não saia da Rede CNT, que nós já voltamos. É bem rápido.
Estamos de volta e o Jogo do Poder de hoje recebe Paulo Engler, ele que é o presidente executivo da Abramate, a Associação Brasileira da Indústria de Material de Construção. Presidente, falando um pouquinho, voltando, né, o que nós já falávamos agora há pouco, que é o varejo. A gente sabe da importância do varejo para a indústria, não só da construção, mas para todos os setores. E você trouxe um ponto sensível que é o marketplace, né? Por que que isso está causando tanta preocupação para a indústria? Não temos uma regulamentação, isso é um fato, o que gera, obviamente, uma concorrência extremamente desleal. E aí, eu acho que a gente cai num ponto também tão sensível quanto, que é a questão da segurança. Para aquele consumidor que está comprando um produto sem procedência, que não sabe onde foi feito, são produtos que dizem respeito a imóveis, né, a casas e tudo mais. Qual que é a maior preocupação da Abramate hoje e o que que nós poderíamos fazer para criar uma política para que as pessoas realmente tomem cuidado quando a gente fala de marketplace? Nossa, muito obrigado pela indagação. Essa, de fato, é o que nós estamos fazendo hoje com muita atenção. Eu sou indústria, então, para mim, vender através do marketplace ou vender através do lojista é a mesma coisa? Não, não é. Eu preciso do varejo, eu preciso da loja instalada, porque ela não somente vende os produtos que nós fabricamos, mas não, ela orienta o consumidor e ela está lá, né? Ela exerce, por exemplo, a garantia, né? Ela recebe o consumidor e ela, para não dizer, também faz propaganda dos seus produtos, ora, principalmente os de excepcional qualidade. Então, são nossos dois grandes parceiros, indiscutivelmente. O fato é que nós precisamos que as regras de direito do consumidor valham para todos. Os comerciantes, indiscutivelmente, né, estão todos aí, né, adstritos desde 1990, certo? Mas o marketplace não, ele é um pouco, como ele não tem regulamentação, faz do jeito que quiser, anuncia quem bem entender e a plataforma não tem qualquer responsabilidade. Gente, você está comprando um produto para a casa onde você mora, para o seu consultório, para o seu negócio. Você está morando embaixo, você está trabalhando embaixo, o negócio pode cair em cima de você. Então você tem que ter responsabilidade de quem vende para você, de quem oferece para você, né? Então é aí que entra a nossa grande discussão hoje aqui dentro da Bramate, que é a política setorial de qualidade, principalmente na venda eletrônica, na venda dos marketplaces. E é isso que nós estamos conversando no Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, naqueles dois projetos de lei que eu lhe comentei, que regulamenta a atividade. Ou seja, vocês querem vender material de construção? Claro, faça, vocês existem para isso, mas vendam o melhor produto e aquele que respeite o consumidor. É isso. Então, essa é a nossa grande briga hoje, viu? E para nós, acho que estamos encaminhando bem esse assunto. Ele é importantíssimo para todo mundo. As orientações, Engler, são as mesmas para aquele pequeno comerciante que tem uma portinha num bairro, na periferia de uma cidade. É, são as mesmas orientações, por exemplo, para uma loja de grande, né, varejo nacional. Como é que a Abramate trabalha nesse sentido de atender a todos os perfis dentro da indústria? Isso, muito bom questionamento. Está nascendo agora, inclusive, num acordo que estamos fazendo com o Ministério das Cidades, né? A ideia de nós termos treinamentos, né? Para o lojista, né? E também informações para o consumidor, né? Então, a ideia é, por exemplo, nós vamos ter a nossa Feira Nacional da Construção Civil, que é no próximo mês, nós vamos ter um encontro com o varejo sobre qualidade. São horas e horas de qualidade, porque a nossa ideia é o fabricante explicar para o varejista o produto dele, por que que ele tem qualidade, para que serve aquilo e qual é a sua função. Então, nós estamos fazendo isso, né? E isso a gente quer treinar, vamos assim dizer, o vendedor para que ele consiga repassar isso para o consumidor ali no balcão,
porque a venda balcão é a venda boa, né? É aquela porque ali você tem um convívio com a pessoa, você consegue, inclusive, dar alguma orientação. Olha, não é desse tamanho, não é desse comprimento, né? Enfim, nós estamos fazendo tudo isso, começando muito fortemente. Poder público está vindo conosco, então vamos dizer assim, é Uma um novo aposta. mote para todos nós, exatamente. Engler, já deu para perceber claramente que você é um grande entusiasta, né, da indústria da construção. 3 décadas já de história, é isso mesmo, trabalhando, né, na Sim, indústria. sim. Gostaria de saber quais são as expectativas para médio e longo prazo. A expectativa é muito boa. Por quê? Vamos lá, o Minha Casa Minha Vida, ele pode ser que esse ano de 2026 ele inaugure algo sensacional. Ele pode chegar a 1 milhão de moradias construídas em 2026. Ele chegou muito próximo em 2025, pode chegar em 2026 a um número estratosférico, acho que é o maior número do planeta, né? Então, isso é muito importante. Então, tem que ser otimista, né? Nós temos uma defasagem enorme de construções no Brasil ainda, então isso demonstra que a indústria tem muito fôlego pela frente, então tem muita gente para construir casa, né? Então eu sou otimista. Na minha visão, a indústria da construção civil e a construção civil em si, né, seja pública, privada, ela tem muito que fazer, o Brasil tem muito a construir ainda, e só que temos que construir com qualidade. É isso. Num país tão desigual, eu acho que a indústria da construção ter também esse pilar, eu acho que muda muita coisa, né, Paulo, no final das contas. Afeta até a saúde pública, afeta Com tudo, certeza. afeta a qualidade de vida, afeta a saúde pública, afeta a segurança. Então, estamos nessa intersecção, né? E a nossa parte, que as pessoas tenham a certeza de que a indústria da construção civil vai fazer o seu melhor. Momentos finais do nosso programa desta noite. Eu abro agora então para suas considerações, por favor. Muito obrigado. E que eu peço às pessoas que, quando forem comprar um material de construção, leia o rótulo do que você está comprando, verifique o que você está comprando. Se tem ali o nome do fabricante, se tem o endereço dele, o CNPJ dele, porque se der algum problema você possa reclamar, né? Então, ou seja, vamos comprar o produto que de fato não precisa se esconder. Ele tem tudo aberto, está à sua disposição no país inteiro. É um negócio sensacional, né? Nós temos algo em torno de 350 mil lojas no Brasil. É sensacional, acho que nem o varejo alimentar é tão grande, né? Então, para que as pessoas peçam para que o material que ela está comprando seja aquele que é devidamente identificado e que sirva para aquela função que ele necessita. É o meu recado. Paulo Engler, em nome da Rede CNT, agradeço a sua gentileza. Obrigada por estar conosco nesta noite. Obrigada por essa troca, por essa conversa. Desejo boa sorte, que seja um ano de sucesso, um ano próspero, sem esquecer da questão da sustentabilidade, das questões sociais também, que são muito importantes. Até uma próxima, viu? Foi um prazer falar com você. Foi uma enorme satisfação. A Abramat está à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada também. E para você de casa, obrigada pela companhia, pela sua audiência. No próximo domingo, um novo convidado, um novo entrevistado por aqui. Boa noite, bom descanso e até mais.